A Torre de Babel é uma das histórias mais simbólicas da Bíblia. Ela aparece em Gênesis 11 e fala de um tempo em que toda a humanidade falava uma única língua e trabalhava em harmonia. No entanto, a construção da torre, com a ambição de alcançar os céus, resultou na intervenção divina, na confusão das línguas e na dispersão da humanidade. Mas o que essa narrativa realmente significa? E como seus ecos ressoam no mundo moderno? Neste vídeo, vamos explorar o simbolismo da Torre de Babel, a queda da unidade humana e como esse episódio bíblico pode ser visto como uma metáfora para a fragmentação social e cultural que vivemos nos dias de hoje. A história da Torre de Babel nos leva de volta a um período logo após o dilúvio. Os descendentes de Noé ainda viviam em unidade, falando a mesma língua. Eles decidiram construir uma torre em uma cidade chamada Babel, com o objetivo de fazerem um nome para si mesmos e não se espalharem pelo mundo. Essa decisão de construir a torre reflete um desejo de poder e controle. Eles queriam criar algo que os conectasse diretamente com o céu, um símbolo de conquista humana e autossuficiência. No entanto, Deus interveio. Ele confundiu suas línguas, fazendo com que as pessoas não conseguissem mais se entender, resultando na dispersão de toda a humanidade. A Torre de Babel representa muito mais do que apenas uma construção física. Ela simboliza a busca humana por poder, orgulho e autossuficiência. Ao tentar alcançar o céu, o homem mostrou sua pretensão de se igualar a Deus, uma atitude de arrogância que levou à sua própria queda. Essa história também reflete uma lição sobre a natureza da unidade. Quando a unidade é baseada no orgulho e no desejo de poder, ela não pode ser sustentada. A divisão que seguiu a construção da torre foi uma consequência natural de uma humanidade que, em vez de buscar harmonia com Deus, buscou a glória para si mesma. O que podemos aprender com a dispersão da humanidade em Babel? A separação linguística é um dos primeiros exemplos de como a divisão pode emergir da falta de compreensão mútua. As línguas diferentes simbolizam a dificuldade que temos em nos comunicar, em nos entender, e como isso pode nos afastar uns dos outros. Essa divisão inicial foi apenas o começo. Ao longo da história, as pessoas se dividiram por outras razões: cultura, raça, religião e política. A queda da unidade humana em Babel marca o início de uma série de divisões que continuaram ao longo dos séculos. Agora, vamos conectar essa história com o mundo moderno. Se olharmos ao nosso redor, vemos uma sociedade cada vez mais fragmentada. As divisões que começaram em Babel parecem ter se multiplicado ao longo do tempo. Hoje, enfrentamos uma fragmentação social, cultural e política sem precedentes. Nas redes sociais, vemos grupos se separando em bolhas de pensamento, cada um falando sua própria língua, incapaz de se comunicar de forma saudável com quem pensa diferente. A polarização política aumenta a cada dia. A globalização, que prometia conectar o mundo, também gerou divisões. Assim como na Torre de Babel, a nossa busca por poder e controle, muitas vezes baseada em orgulho e ganância, resultou em divisões e conflitos. As tecnologias que deveriam nos unir, como a internet, frequentemente se tornam ferramentas para fortalecer essas separações. Cada um constrói sua própria torre, buscando alcançar seus próprios interesses, mas, no final, acabamos mais divididos do que unidos. Podemos ver os ecos de Babel na fragmentação cultural que domina o cenário mundial. Enquanto a globalização trouxe proximidade entre diferentes culturas, ela também criou tensões e conflitos identitários. A competição por poder, influência e recursos se intensifica, e cada grupo tenta afirmar sua própria língua cultural, assim como os povos dispersos após Babel. A fragmentação também está presente na forma como lidamos com questões sociais. As lutas por justiça, igualdade e inclusão são muitas vezes minadas por uma falta de diálogo genuíno. As divisões internas em muitas sociedades refletem o fracasso em alcançar uma unidade que transcenda as diferenças, assim como os habitantes de Babel não conseguiram manter sua unidade por causa de seu orgulho. O que podemos aprender com a história da Torre de Babel? Em primeiro lugar, a unidade humana não pode ser alcançada através do orgulho, da ganância ou do desejo de controle. A verdadeira unidade precisa estar enraizada em valores mais elevados, como a humildade, o amor ao próximo e a busca por um propósito comum que transcenda o individualismo. No mundo moderno, devemos estar conscientes de nossas torres pessoais e coletivas.
Estamos construindo algo que realmente nos une ou estamos apenas erguendo barreiras que nos dividem? A história de Babel nos lembra que, quando buscamos a glória pessoal em detrimento do bem coletivo, a divisão é inevitável. A Torre de Babel é uma história poderosa, cheia de simbolismo e lições que ecoam até os dias de hoje. Ela nos mostra como a humanidade, ao tentar se exaltar, acabou se dividindo. E essas divisões continuam a marcar nossa história e nosso mundo. No entanto, também somos lembrados de que a unidade é possível, mas ela deve ser construída sobre bases sólidas, como o respeito mútuo, a empatia e a compreensão. O desafio para nós, no mundo moderno, é aprender a nos comunicar novamente, a superar nossas divisões e a construir uma unidade que não seja baseada em orgulho, mas em amor e humildade.